conversando com alguns torcedores por aqui, né, eles entenderam que perderam de pouco no Maracanã, o que deixa muita vida para eles nesse jogo, apesar de desfalques importantes, como o desfalque do Sousa, que é considerado um jogador hoje fundamental na defesa do Racing. Mas eles estão muito nessa base, Ilan, da motivação. Motivação, só vejo torcedores, até os próprios jornalistas aqui, que cobrem o futebol argentino, falando nisso, de motivação, motivação, motivação. Né? Nada de técnica, de estratégia, disso e daquilo, não. A palavra do Racing é motivação. E aí o Flamengo, na minha opinião, é mais time, obviamente, né? Mostrou isso no jogo do Maracanã, ao longo da temporada também, e precisa só igualar essa vontade, né? Se igualar essa vontade, eu acho que o Flamengo consegue se classificar. Já falei aqui sobre essa questão da mística, né? Que realmente enfrentar time argentino, principalmente aqui na Argentina, no estádio deles, é caldeirão, muitos estádios são alçapão, mas assim, acho que os clubes brasileiros, Flamengo, Palmeiras, não podem também ficar com medo, entrar em campo com medo dessa mística, dessa magia, entre aspas. Tem que igualar na vontade, porque na técnica o Flamengo é superior ao Racing. Só, de novo, precisa igualar na vontade, Lan. A questão aí da vontade é que o cilindro, eu já tive no cilindro, já cobri jogo no cilindro, já fui fazer, enfim, vídeo no cilindro. É um estádio... Cara, já tocamos aqui no Mano Menezes hoje, por um acaso, eu vi uma matéria hoje também sobre o mesmo Mano Menezes, ele deu uma entrevista para a Record no fim de semana, ele falou, para mim vão estar na final Racing e Palmeiras. Ele acredita no Palmeiras e não acredita no Flamengo, e ele justificou da seguinte forma, tá na internet, o Mano falou o seguinte, eu já joguei lá com time, já dirigi time lá, e é o estádio onde eu vi torcida fazer mais diferença na minha vida, é o estádio do Racing. Na minha vida, nunca vi um estádio com tanta influência de torcedor. Isso não é opinião minha, não. Isso é do Mano Menezes. Mas eu já fui cobrir jogo lá, sim, e faz, assim, é muito pesado lá. Realmente é muito pesado. Agora, eu concordo com a Raíza. O Flamengo é um time melhor. Né? Se conseguir, mentalmente, entrar forte o suficiente, a ponto de... Não vou dizer que isso aí não influencia, não, porque influencia mesmo. Torcida influencia, estádio influencia, ambiente influencia. Mas que não influencia o suficiente para que o Flamengo esteja amedrontado, por exemplo. O Flamengo não pode entrar amedrontado, né? Ou não pode sentir a esse nível de perder o jogo, de perder a classificação, por esse motivo. Que isso vai favorecer o time da casa, eu não tenho dúvida. Não. Mas o Flamengo tem que fazer valer a sua melhor capacidade, a sua maior categoria, a sua experiência. Tem muitos jogadores experientes no Flamengo, né? Jogadores que enfrentaram torcidas, estádios e situações de futebol europeu, né? Não é a gente que está começando agora, não é isso, Garoni? Eu iria, inclusive, para mim, as duas principais opções para o jogo nessa ausência do Pedro, eu iria de Bruno Henrique de novo, tá? Ainda que o Bruno Henrique não esteja jogando bem de 9, pela questão de estar mais habituado... Tá habituado, não vai. Se você botar o Wallace Ian, por exemplo, que é um menino, a pressão é muito grande. Se você mantém o Samuel Lino, por exemplo, jogando aberto, adianta a Arrascaeta, Samuel Lino já mostrou que ele já sentiu alguns jogos, inclusive no Maracanã. Você imagina uma primeira experiência assim, de Libertadores numa semifinal, né? Assim, um peso muito. Mas ele jogou na Europa. A pressão de estádio é diferente na Europa. Na maioria dos jogos que ele enfrentou em La Liga contra o Real Madrid, você tem o peso da camisa, mas a arquibancada não é como é num jogo de Libertadores. Então, assim, eu particularmente, ou no Gonzalo Plata, porque o Plata também é um jogador muito intenso, e o Flamengo vai precisar dessa pegada. Ele não tem, talvez, a casca que o Bruno Henrique tem, e talvez eu ficaria entre os dois ali. Aí é muito do dia a dia ali, do sentido do Felipe Luiz entender quem é que pode entregar um pouco mais. Mas eu acho que ficaria muito mais entre Bruno Henrique e Plata, pela característica, para você ter dois jogadores de muita velocidade mais à frente, e aí essa casca do Bruno Henrique acho que pode ser um diferencial nesse jogo, pela ausência do Pedro, já não vai poder contar com o Pedro. Então, assim, são dois jogadores. O Plata, talvez fisicamente e até tecnicamente, vive um momento melhor do que o Bruno Henrique. Mas ainda acho que o Bruno Henrique é o cara que ainda, na ausência do Pedro, é que tem mais capacidade de finalização. E como não deve ser um jogo onde o Flamengo vai ter o domínio, a posse, o domínio se de ter a posse de bola o tempo todo no campo ofensivo, a gente vê um Flamengo talvez com um pouco menos de posse, o Bruno Henrique, com a capacidade que ele tem de atacar o espaço, seja mais interessante por ali. Então, assim, eu até pendo um pouquinho, assim, acho que não tem uma resposta certa para isso, mas eu pendo um pouquinho iria de Bruno Henrique pela caixa que ele tem de Libertadores. Isso aí, tem áudio disso aí, esse vídeo aí? Isso é um vídeo do lado de fora do estádio, não é isso? Em Avejaneda?
no cilindro, a torcida do Racing, acho que foi ontem isso, né? Acho que foi ontem. Isso é imagens de ontem, a torcida do Racing apoiando o time, não sei se o time tava treinando lá dentro, né? Tava treinando lá dentro. Olha a festa que os caras fizeram do lado de fora, né? E aí eles levam isso lá pra dentro. Ah, não é permitido pela Comebol esse foguetório dentro do estádio. Não é nunca, mas eles vão fazer. Né? Pode ser que faça um pouquinho menos. Ano passado foram punidos, teve multa, mas não estão querendo saber. Teve um áudio que vazou do treinador, não teve hoje? Que ele falou que a gente vai acabar com o jogo. Não tá preocupado com não tá preocupado com multa. Campo, não tô preocupado com multa. A multa vem depois, a gente primeiro vai ganhar, matar eles aqui. Sobre esse é o clima. Esse é o clima. Cara, e não tem como você não sentir algo dele. Mesmo um jogador mais experiente, quando bota o pé ali, quando começa a chegar... Você já tem o frio na barriga natural de uma semifinal de Libertadores, que não tá definida. 1-0 é muito... é pueril ali, é algo que você pode perder muito rápido. Agora, depois que você chega, tem uma pressão como essa, é difícil você não sentir. Até você se adaptar, e aí tem muitas vezes, quando você bota às vezes um garoto mais novo sem casca, acaba confundindo muitas vezes essa ansiedade, nervosismo e até vontade para tentar igualar com afobação, com alguns erros, aí chega mais forte, toma um cartão no início, se destempera. Por isso que eu acho que o Flamengo vai ter que usar esses jogadores mais experientes, com mais casca, que vão sentir, mas talvez vão sentir menos, ou com certeza vão sentir menos, do que jogadores um pouco mais jovens e inexperientes, principalmente em Libertadores, né? Que é um clima diferente. Não tem como, por mais que o cara tenha experiência na Europa, um jogo de Libertadores, assim, uma coisa é o Alexandre, o Danilo, que são muito experientes. Agora, Samuel Lino tem experiência na Europa, mas é diferente de uma semifinal de Libertadores no cilindro contra o Racing, né? Papa tá tenso, Papa? Bom, cara, futebol é isso aí. A gente sabe que lá tem uma pressão danada, né? Um estádio que quem entra no cilindro sabe que o bicho pega, né? Experiências próprias, Papa? Você tá... Não, graças a Deus não. Pode conversar. Eu nunca... Não, mas vamos falar sério, eu já fui no cilindro, sim, mas era um dia que não tava essa pressão toda, não. Eu não achei isso tudo, não, cara. Foi naquele jogo de 2023, o Flamengo empatou lá, eu não achei isso tudo, não, viu? Não achei isso tudo, não. Mas teve muita promoção antes, teve muita divulgação antes. Ah, o pior lugar é o lugar que tem mais pressão, é o estádio que você sente mais intenso. Falei, vambora. Vamos lá, vamos ver vamos sentir se é intenso mesmo isso aí. Cheguei lá, sentiu o cilindro, nada lá. Experimentei o cilindro, achei ele bem michuruca, bem meia boca. Bem comum. Bem meia bomba. Até gostou, né? Tem dias e dias, né, Papa? Papa. Nem sempre... Papa mas não tava essa... Depois nunca mais parou de Não era essa questão, agora falando sério, não era essa questão de uma semifinal de Libertadores e todo esse clima criado pra agora, né? Sim. A Raíza falou sobre isso, né? Dessa pressão de tantos anos já do Racing sem chegar. E aí acho que vai sentindo no momento, né? Acho que o Racing voltou muito vivo do Rio. Acho que esse é um ponto. O Racing voltou vivo ainda com esse 1-0. E aí daquela falou, é muito mais difícil chegar até ali. Pra você ter mais 90 minutos e falar, tem 90 minutos pra resolver algo que a gente suou demais pra chegar até aqui. Então acho que tem aquele clima assim natural. E essa questão de falarem muito mais sobre essa questão anímica, de vontade, é porque sabe que tecnicamente não consegue competir com o Flamengo. Então você tem que encontrar outras alternativas para elevar o seu nível de jogo, e acaba entrando muito na vontade, natural. Eu acho que vai ser um jogo com características obviamente diferentes da que se viu no Rio de Janeiro, né? Porque o Racing vai ter mais a bola do que teve no Rio, o Flamengo vai ter, consequentemente, menos a bola do que teve no Rio, na minha opinião, pelo menos. Então o Flamengo vai ter uma quantidade de finalizações provavelmente menor do que teve no Rio, né? Então ele vai ter que ter um aproveitamento melhor. O Flamengo vai ter que ser um time mais eficiente. Vai ter que ser muito inteligente. Tiver 5 oportunidades, tem que fazer 2 gols. Né, tiver 3 boas oportunidades, tem que fazer no mínimo um gol com essas 3 oportunidades. Então, vai ser um jogo onde a margem de erro não vai ser grande. Se ele tá ali no 0-0, tem uma oportunidade e faz o gol, amigo, muda completamente o clima do estádio, né? Você fala, dá uma baixada na fervura pra cima dos argentinos. Uma escolha de Sofia ali, né? Que é algo meio... Porque, na teoria, se pressionar no início e fizer 1-0, fica confortável pro Flamengo ou fica um pouco mais confortável. Mas nessa também de você tentar pressionar às vezes no início, você toma um gol e muda completamente o clima. Então, assim, eu acho que o Felipe Luiz deve estar ali tentando traçar uma estratégia entre não ficar tão defensivo também, porque também se o Flamengo jogar só para se defender, vai tomar uma pressão muito grande, uma hora pode uma bola cruzada, alguma jogada, um bate-rebate, aparecer um gol. E também, quando for sair, também sair sem se expor tanto. Porque no Maracanã, por exemplo, o Flamengo tinha muita posse de bola, mas o Racing não pressionava tão, um pouco mais alto. Então o Flamengo tinha liberdade para jogar até intermediária ali.
Nesse jogo da Argentina, não. O Flamengo pode até tentar ter a posse, mas o Racing vai querer mastigar, vai morder o tempo todo. Então vai ser um jogo com uma característica totalmente diferente. Não tem muito jeito certo de você jogar. Você vai ter que meio que sentindo a partida ali. Só que até você sentir a partida e encontrar alternativas, passou 10, 15 minutos que pode até, de um lado ou do outro, sair um gol que muda o panorama completamente.